Pessoal, tudo bom? Aqui é o Lauro Silva de novo falando. Estou empolgado aqui para mostrar para vocês a ferramenta que a gente implementa na prática, né? É lógico que para cada cliente tem uma particularidade específica, a gente vai adaptar para o cenário de cada cliente, mas vou mostrar aqui a ferramenta nossa que usa inteligência artificial para gerar um planejamento da produção otimizado. A gente tem três grandes módulos, um de previsão de demanda, o outro de plano mestre e o outro de sequenciamento. O módulo de previsão de demanda, ele responde basicamente a pergunta que é o quanto que eu vou vender nos próximos meses de cada produto, né? Ou quanto eu preciso de ter de produto pronto, né? Para poder não ter nenhum tipo de atraso. Tem a parte do plano mestre que usa essa informação do quanto que eu vou precisar de ter disponível, mas ele considera também as capacidades de produção por dia, ou por semana, ou por mês, para saber o que dá para produzir dentro do mês, né? O que não der para produzir, ele joga para o mês seguinte, faz estoque, ou esvazia o estoque, isso tudo considerando os custos de produção. Então ele responde o que produzir, quando produzir, o que estocar, quando estocar. Então o plano mestre ele tem essa função, ele responde várias coisas nesse sentido, principalmente relacionado às restrições de capacidade. E a gente tem o sequenciamento, que basicamente ele responde em que ordem colocar os produtos, né? Então vamos na prática aqui, vou entrar direto aqui na previsão de demanda. Então basicamente a gente pode colocar o horizonte de previsão, pode escolher, né? Eu quero fazer um planejamento para os próximos, sei lá, 6 meses ou para os próximos 3 meses. Então a gente consegue definir aqui qual que é o horizonte de previsão. O nível de confiança, posso escolher 95%. Ah, não, quero ficar um pouco mais exposto ao risco de furar o estoque, vou colocar 80%. Aí a gente vem, pega uma base de dados, que basicamente, o que tem nessa base? Tem um produto, quanto que foi vendido, então ele tem uma base que tem essas informações. E aí, de posse dessas informações, e com essa configuração, a gente clica aqui no calcular previsões, e aí ele gera a previsão. Para esse item produto 1, gera para o produto 2, ele gera para o produto 3, então ele gera todas essas previsões baseados nessas informações, nesses parâmetros que estão aqui. Isso aqui ajuda demais, vocês vão ver para frente por quê, né? É lógico que intuitivamente a gente já sabe que ajuda muito porque se a gente souber o quanto que vai vender, eu posso antecipar a produção, gerar um estoque e saber que eu não estou estocando demais, não estou exagerando. Tem uma parte aqui também embaixo para fazer o download da previsão, você pode usar em outro sistema, então vocês aqui é um sistema que não tem base de dados. A parte do plano mestre de previsão de produção, basicamente você escolhe o produto pega os dados, né? Pega o Excel que tem esses dados todos. Então, os dados que vão ter que ter no Excel são relativos aos custos. Então, o custo de produzir, o custo de estocar, né? De carregar aquele período por um mês, ou um período, né? Uma semana, um dia, tanto faz. O custo de venda perdida. Então, ele tenta jogar com isso daqui. A demanda, aquela previsão de demanda, ela entra aqui, né? Então, para cada produto, aqui tem um exemplo, né, de bolsa da BRF, mochila da Lenovo, a empresa que faz esse tipo de produto. Então, aí eu colocaria aqui as demandas todas, né, nas próximas 5 semanas. Então, eu jogaria a previsão lá, saberia quanto que tem de demanda para cada semana, e aí a gente faria esse planejamento aqui. Outro dado que tem nessa planilha que subiu estoque inicial, a disponibilidade dos recursos, né? Tem uma máquina de costura, um balancinho, uma prensa, e o quanto que cada produto desse sendo feito, ele consome de cada recurso. E aí já gera o plano mestre. O plano mestre, basicamente, aqui nesse caso, ele está falando aqui que na semana 2 ele vai ter que fazer 10 bolsas da BRF, vai ter que fazer 11 mochilas da Lenovo e vai ter que fazer mais 11 da mochila da Log, tá? E aí, na semana 2 ele só vai fazer BRF, na semana 3, desculpa, ele só vai fazer BRF e aí vai, né? Ele vai ter o planejamento daí para frente. A gente analisa o fluxo, né? Então, entrou no estoque, saiu na demanda, produzi, já vendi naquela mesma semana. Então,
aqui ele produziu um pouco a menos, perdeu uma venda, porque provavelmente não teve capacidade, e a gente consegue ver isso por produto. A mochila da Lenovo, como é que tá? Não, a mochila da Lenovo teve que produzir um estoque aqui a mais para carregar para o mês seguinte, perdeu essa venda. Então aqui ele teve o estoque anterior de 1, mais 15, produziu 16, era para ter entregue 20, então sobrou 4 que foram vendas perdidas. Isso tudo tem custo. E essa é legal que ela é a melhor decisão. Então eu vou saber tudo o que produzir, quanto estocar. Essa parte do plano mestre ela responde todas essas coisas e mostra, em termos de capacidade de recurso, qual que é o recurso que está no limite, né? Igual se a gente for olhar aqui essa prensa, a prensa ficou no limite, né? Dado que teve essa produção e esse consumo da capacidade, esse consumo deu 260 e tinha um limite de 260, então ele chegou naquele limite. A gente tem a opção de colocar alguns outros tipos de gráfico aqui, mas acho que é interessante mostrar isso. Só que dentro da semana, igual se a gente for olhar aqui no plano mestre, né, que é a resposta, o que eu devo fazer, né? Eu devo produzir esses produtos, mas em qual ordem? Aí esse problema pode ser um problema complicado, para 3 itens é fácil, né? Vou produzir o item, sei lá, 2, e esses 2 eles podem trocar, eu vou produzir primeiro o verde, ele produz o laranja e o azul, então é 3 fatorial, né? Então dá 6 possibilidades de escolher. Mas quando a gente tem uma quantidade maior, igual o negócio cresce muito rápido, né? Se a gente falar, por exemplo, de 14 itens para poder sequenciar dentro da semana, isso aí já dá 87 bilhões de possibilidades. Então como é que a gente faz para poder sequenciar da melhor maneira? Então aí a gente tem a ferramenta de sequenciamento, eu vou mostrar aqui como é que ela funciona, mas basicamente você faz o upload dos dados, e aí uma vez que a gente fez esse upload dos dados, você coloca aqui quando que vai iniciar a sua programação. Vamos supor que vai iniciar a programação no dia 3 de novembro de 2021, e aí se a gente mandar sequenciar, ele vai pegar aqui todas as encomendas, né? Ou todos os produtos que estão planejados no planejamento da produção, o tempo que dura aquela produção, nesse caso aqui ele está medido em dias, tá? E aqui a solução, que seria a solução que a maioria das pessoas toma, que é pegar a data mais cedo e colocar como o primeiro a ser produzido. Então ele já está na ordem aqui. Ele está começando a fazer no dia 7 de novembro, depois ele faz a do dia 15, depois do dia 16, depois do dia 17, depois do dia 19. Essa é uma solução, né? Só que essa solução, se a gente for olhar e considerando essa data de hoje, ela vai ficar com a encomenda 3 atrasada, a encomenda 4 atrasada, a encomenda 5 atrasada. Então como que a gente faz para poder gerar uma programação da produção mais inteligente? Então, usando os algoritmos nossos aqui, a gente vê que a melhor sequência, dado que é iniciado nessa data, para não atrasar os produtos, é fazer primeiro 3, depois o 4, o 5, o 1 e depois o 2. E mesmo assim, alguns produtos vão ficar atrasados. Esse é o gráfico que mostra a sequência e aqui a tabela que mostra os atrasos, né? Então, o prazo era esse e terminou nessa data. Então, se a gente fizer a diferença de um para o outro, ele vai dar aqui esse atraso também em dias. A gente pode fazer também o download da programação para poder mandar para o pessoal da produção. Se a gente mudar a data aqui, por exemplo, vamos colocar que a gente começou a fazer, sei lá, no dia 15 de outubro, vou mandar sequenciar a produção. Ele fez a sequência, considerando o dia 15, não teve nenhum produto atrasado. Então ele já considerou que essa programação é a programação ok, né? Mas mesmo assim, ela não está na sequência. Um produto que teoricamente ele deveria fazer primeiro, né? Que é a encomenda 1, você vê que ele jogou lá para frente. Então, encontrar essa solução aqui para esse exemplo pequeno, né? Que tem 5 encomendas só para serem produzidas, a gente vê que já é um pouco, não é trivial. Agora imagina quando você tem 14, quando você tem 15, quando você tem 30 produtos para serem feitos na semana. Então, esse tipo de programa ajuda muito no planejamento da produção. E essa é a primeira parte, né? Depois que a gente tem o planejamento e sabe tudo que precisa ser produzido, a gente precisa controlar. Ver o previsto e realizado, né? O que a gente está falando aqui é só do previsto.
para a gente poder fazer a gestão das coisas que podem dar errado, né? A gente faz o planejamento, mas é preciso fazer o controle para que o resultado aconteça de fato, né? Mas o mais é isso, obrigado para você que assistiu o vídeo até agora.